Gente, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube Explorando o Profético. Estou muito animado de estar junto com vocês porque eu quero falar sobre um assunto muito importante. Mas primeiro, eu quero convidar vocês, se você ainda não fez sua inscrição, inscreve-se aqui embaixo. Cada semana eu estou lançando alguma coisa aqui, um vídeo para ajudar você e escutando a voz de Deus. Também lá embaixo, dentro dessa descrição, eu coloco um link para você. Ganhou uma e-book gratuito, Como Escutar a Voz de Deus, e lá colocou seu e-mail, vou enviar esse e-book gratuito para você. Eu já enviou uma mensagem agora, uma e-mail para todo mundo que está inscrito na minha lista, né, de inscrições, sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês, porque é uma coisa muito importante, não somente o que Deus está falando, mas como Deus está falando comigo, né, ou com você nesse caso. Muito interessante porque algumas vezes eu já aprendi que a gente pergunta errado para Deus. A gente perguntou o que ele está falando. Deus, fala comigo. O que você está falando? Fala. Mas na verdade a gente precisa ter esse entendimento como Deus está falando com a gente. E esse ano, 2024, na verdade, eu comecei o ano com alguma coisa um pouco mais novo para mim num assunto. Eu sempre tive sonhos com Deus e cada vez que eu tenho um sonho, algo importante aconteceu. Não é sempre, mas quando eu tenho um sonho que eu lembrei, eu entendi que Deus está falando comigo algo muito importante. Mas esse ano, as frequências de sonhos começando muito mais frequente. Eu começando o ano compartilhando aqui no meu canal do YouTube sobre o sonho que eu teve nos primeiros dias do ano, um assunto muito importante em relação a algo para a igreja. Foi uma palavra profética que eu senti que Deus colocou, ou deu para mim para compartilhar com a igreja brasileira. Mas durante esses últimos 6, 7 meses do 2024, eu senti também que Deus estava fazendo muitas coisas através de meus sonhos. Ele deu sonhos que até deu uma direção para mim em relação à minha família, meu ministério, minha igreja, mas também ele deu alguns avisos, né, algumas coisas para prestar atenção com essa pessoa, essa situação, esse assunto. E esse que eu quero falar com vocês hoje à noite está em relação disso, porque não sei que Deus está falando com você, a mesma forma que Ele está falando comigo em relação de sonhos, mas sua pergunta precisa ser mais como Deus está falando do que o que Ele está falando com você. Porque com qualquer relacionamento que a gente tem fases do nosso relacionamento. A fase do nosso relacionamento com Deus está apontando para a nossa maturidade, com nossa intimidade com Ele e a forma que Ele quer falar com a gente nessa sessão. Então, para você hoje, pode ser que Deus está falando de uma forma diferente do que a sua vida no passado, que não significa que ele não está falando, mas que significa a forma que ele está falando está diferente. Eu sempre lembrei nas primeiras semanas que depois eu entreguei minha vida para Jesus, o ano novo 2010. E nas primeiras semanas, gente, eu lembrei, foi incrível. A cada dia eu encontro Deus, eu escutar a voz dele. Inclusive minha conversão para cristianismo, quando eu entrego minha vida para Jesus, foi porque Deus fala comigo quando eu estava dentro do meu carro, meu caminhonete, indo para uma festa de ano novo. Deus falou comigo. Então, até esse momento, eu começando a escutar Deus mais frequente. Mas nas primeiras semanas, primeiros meses, ele fala muito forte comigo. Uma forma muito direta, uma forma muito real. E eu lembrei meu primeiro mentor. Eu sempre fui na academia com ele e ele perguntou para mim um dia, como está seu relacionamento com Deus, tudo lá? Eu falei, cara, está incrível, Deus está falando muito. A cada coisa que eu perguntei, cada oração que eu orei, Deus está falando comigo. E ele fala uma frase que eu não estava entendendo na época, mas hoje eu entendi bastante. Ele fala, aproveita esse tempo com Deus que ele está falando com você. Nessa forma, eu falo, cara, você está louco, sai da minha frente, diabo, né? Mas hoje eu entendi por quê. Na época, quando eu estava um novo convertido, ou seja, uma bebê, meu pai, Deus Pai, está falando de uma forma muito direta, muito alto, muito claro para mim. Mas, em tempo, nos últimos anos, eu percebi que eu preciso prestar atenção em formas diferentes que ele está falando. Inclusive, esse vídeo está falando realmente sobre isso, que esse ano, para mim,
o ano que Deus está falando muito através de sonhos, né? E para você pode ser a mesma coisa, pode ser que ele está falando mais direto com você, se você, né, uma sessão com Deus nessa forma, mas é importante para a gente prestar atenção com isso. A Bíblia está cheia de muitos exemplos disso, por exemplo, Josué, né, lá na Bíblia ele tem vários sonhos sobre a família dele, até ele ajudou o faraó, né, Faroé, não sabe como falar esse nome em português, mas o rei de Egito, né, ele fez algumas interpretações de sonhos dos outros caras têm lá. Por quê? Porque ele começando a aprender que Deus está falando com ele através desses sonhos que Deus deu para ele. Então, o que eu vejo com isso, cada vez que Deus fala comigo, a forma que ele fala, como ele fala, me mostrar uma maneira que eu consegui entender Deus mais. Eu até consegui ajudar as outras pessoas também em escutando a voz de Deus. E é interessante porque uma pessoa que eu presto muita atenção, já aprendi bastante com ele, foi na escola de Bethel, né, a escola sobrenatural, foi o Chris Vallotton, né? Ele é uma profeta lá na Bethel Church, bem conhecida aqui em Brasil também. E ele faz uma post aqui recentemente, português, em inglês, na verdade, não sei, pode ser que alguém já fez uma tradução em português, ou até eu vou fazer, dar um credit para ele, né? O conhecimento colocou uma forma que as pessoas sabem que foi ele que escreveu isso, não é eu. Mas ele fez, eu falei uma contraste, né? Entre os profetas, a profecia no Testamento Antigo e no Novo Testamento, e a forma que as pessoas falou, ou Deus falei com eles. Por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas, eles receberam a palavra de Deus direto para eles. Foi um chamado deles para ser o voz para Deus aqui na terra. Então, Deus falei para eles uma forma que eles receberam a palavra do Senhor. As pessoas no Novo Testamento, eles pessoas proféticas que percebem, eles têm uma percepção sobre a palavra do Senhor. A forma que Deus falei com os profetas no Novo Testamento, para nós hoje, pessoas proféticas, é uma forma diferente do que ele falei no Testamento Antigo. Não significa, não é a mesma palavra do Senhor, não significa, mas hoje ele está falando mais através do relacionamento do que somente uma chamada de ser uma profeta. No Testamento Antigo, por exemplo, o Espírito de Deus não morei dentro das pessoas. Então, quando os profetas escutei a voz de Deus, foi em momentos especiais, foi para propósitos especiais. Tem um período lá antes de Cristo vem, antes de João Batista, que Deus não estava falando. Eu acho que foi um período de mais que 300 anos. Olha só, gente, imaginou isso. 300 anos que Deus não está falando. Mas, no Testamento Novo, o Espírito Santo mora dentro de nós e ele testifica para nós. Ou seja, a gente tem um relacionamento com ele, a gente consegue falar e interagir com Deus a cada dia, escutando a voz de Deus diária, a forma de sonhos, a forma de muitas coisas lá. Então, é importante que a gente preste atenção com esta ação que Deus está falando, como ele está falando com você. Eu quero encorajar vocês com essa mensagem hoje, e se você não receber meu e-mail, que eu mando para uma galera hoje à noite, inscreve seu nome lá embaixo, fazer a inscrição desse link embaixo sobre esse e-book gratuito, Como Escutar a Voz de Deus, para ajudar você nisso. Eu vou mandar mais e-mails para vocês aprender bastante. E para encerrar aqui rápido, só quero convidar vocês para duas coisas. Primeiro, eu tenho uma escola profética que eu lancei esse ano, 12 semanas, que vai ajudar você escutando a voz de Deus e ativando seu voz profética para conseguir escutar Deus e profetizar sobre as outras pessoas. E por último, em agosto, 16 e 17, em 2024, aqui em Florianópolis, nossa igreja Unity Church, nós estamos fazendo o nosso primeiro conferência profética. Você não quer ficar de fora, nós vamos estar junto com a Ana Nóbrega e o pastor lá de Lagoinha, Alphaville. Também nós vamos estar um casal incrível, americanos, o Joshua e Hannah Adams, de Igreja United, em Rio de Janeiro. Eles vão estar junto com a gente. E eu, Andy e Kézia, nós também, pastores de Unity Church, vai estar junto nessa conferência. Você não quer ficar de fora. Amém, gente? Então vamos orar e encerrar. Deus, eu quero pedir hoje à noite que você abençoe a vida de cada um que está escutando minha voz, que você ajudar cada um em
como você está falando com eles hoje, as formas que você está falando, para eles terem uma clareza e um entendimento sobre isso. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se, inscreva-se também. Cada semana vai lançar um novo vídeo aqui para ajudá-lo. Deus abençoe.